Olá, bom dia. 27 de dezembro, último domingo do ano. O Jornal do Campo mostra uma reportagem especial sobre o Rio Doce. Este ano, além da seca, a lama que atingiu o rio atrapalha a irrigação. As lavouras sofrem e os produtores estão no prejuízo. A repórter Gabriela Ribete esteve no rio quando estava assoreado por conta da estiagem e depois retornou para mostrar como ficou quando a lama tomou o leito. O rio, que agonizava com a seca, com o assoreamento, foi tomado pela lama. Se antes o produtor não tinha água para irrigar, agora ele tem medo de contaminar a lavoura. Nós estivemos no Rio Doce, em Colatina, no dia 5 de novembro, pouco antes de a barragem romper em Mariana. Encontramos um rio seco, cheio de bancos de areia. Em alguns pontos, o Rio Doce está tão castigado que a água secou completamente. É até difícil acreditar, mas eu estou bem no meio do leito do rio, num trecho que já foi navegável. Hoje não tem uma gota d'água, somente areia fofa. Parece até que eu estou no meio de um deserto. De um lado e de outro, só areia. Em quase 1 quilômetro, apenas uma poça d'água. Ao redor do rio, a paisagem também era desoladora. Pastos completamente secos, o gado magro. Para não morrer de fome, cana no coxo. Mas a produção de leite já estava comprometida. É difícil, né? Porque não tem água, faltou tudo, né? Tem a chuva, os trem morrendo, emagrecendo, né? É feio o troço. A produção de leite do senhor caiu bastante? Ah, uns 70%. Já a menos, tá, né? E cada vez mais. O senhor, por enquanto, está tratando aí com cana, né? Mas É essa, né? Que é o rendimento. E tem um proteinado que põe, dá de manhã cedo na hora que tá tirando leite, né? Mas é pouco, né? Tem que ter o capim, né? Pra resolver a chuva, né? Mas no lugar da chuva, chegou a lama. Veja o antes e o depois do mesmo ponto do Rio Doce. A água que chegou é barrenta, densa. Camadas de sujeira de um material que não se mistura boiam na superfície. De barco, visitamos a propriedade do seu Marcelo, que fica numa ilha no meio do Rio Doce. Há quase um mês, ele não consegue irrigar a lavoura de banana. A bomba de irrigação teve que ser retirada do local de captação porque o filtro estava entupindo com a água barrenta. Ela está muito grossa, não passa. Olha só para você ver. Olha só. Não tem condições de passar no filtro. A gente não está irrigando. Aí eu tirei a bomba. A lama também não passa pelo sistema de microspray que irriga a lavoura de banana. O cafezal até poderia ser irrigado com um canhão de aspersão, que tem uma passagem mais larga para a água. Mas os produtores estão com medo. Não estão irrigando mais pelo motivo que nós estamos com medo de jogar essa água nas folhas do cafezal. Tem medo de quê? Pode causar alguma intoxicação, algum problema de sol com aquela lama agarrada na folha. Quando molhar, vai colar na folha quando parar. E depois, se vier um sol muito quente, vai atrapalhar. Eu acho que vai. Será mesmo que essa água pode intoxicar, matar as plantas? O engenheiro do Incapé diz que não. Os possíveis metais que se encontram em suspensão, eles não estão disponíveis para a planta assimilar. Ou seja, pode estar presente no solo, mas não são assimiláveis pela raiz da planta. Então eles não chegam no fruto da banana, no fruto do café. Essa é uma questão já que nos traz a segurança. A segunda questão é que o ferro, o manganês, não também provoca uma fitotoxidez na folha. Quer dizer, não vai matar a planta, nos traz mais essa segurança. E para que os aparelhos de irrigação funcionem com a lama, é preciso adequar o sistema. Fazer uma adequação no sistema, porque o teor de ferro na água é muito grande. Fora o teor de ferro, os sólidos em suspensão, a argila, silt, areia, é muito grande e naturalmente vai entupir o sistema. Existem alguns procedimentos para fazer esse. Quais seriam? Uma caixa, fazer a sedimentação, a aeração e usar posteriormente
o hipoclorito de sódio com o ácido acético glacial para fazer a limpeza do sistema. Irrigar com a água contaminada do Rio Doce é mesmo a única opção para que o prejuízo não fique ainda maior. Afinal, o sol não dá trégua, mas o agricultor quer mesmo é água limpa caindo do céu. Tem que chover para nós, né? Senão vai ficar feio o troço. O Jornal do Campo está de volta e a gente continua no Rio Doce. A repórter Gabriela Ribetti esteve em Colatina no dia que as barragens da Samarco e Mariana romperam. O rio sofria com o problema da seca, estava todo assoreado e veja o que encontramos por lá antes da lama chegar. Foi um ano difícil para o Rio Doce. Antes mesmo de a lama chegar, já era castigado pela seca. Os bancos de areia tomavam conta do leito do rio. Em alguns trechos, estava praticamente sem água. Resultado de décadas de descaso. Principalmente o mau manejo dos solos fez com que chegasse a esse ponto do assoreamento. Nos últimos 50 anos, as queimadas, a introdução das pastagens, o mau manejo das pastagens, o superpisoteio do gado. Hoje a bacia hidrográfica do Rio Doce ela tem 80% de pastagem degradada. As pastagens tomam conta da paisagem no entorno do Doce. Os topos de morro não têm árvores. Sem floresta, a terra vai parar no rio. Imagina aqui o Rio Doce em Colatina, em 1960 ele tinha 3 metros de profundidade média. Hoje ele tem 90 centímetros de profundidade média. E toda essa areia que está aqui, elas são provenientes da Serra do Espinhaço, que está a 600 quilômetros daqui. Então, o que vem pelo Rio Santo Antônio, pelo Piracicaba, pelo Rio Piranga, que são os grandes contribuidores que vão formar o Rio Doce. Então, você vê que todo esse sedimento que está hoje sendo mostrado por essa seca do Rio Doce, vem de 600 quilômetros dessa região, por causa das queimadas e da utilização, principalmente cada ano. Estivemos no Rio Doce, em Colatina, no dia em que a barragem rompeu em Mariana. Era 5 de novembro. A vazão do rio estava tão baixa que a altura da lâmina d'água era de apenas 8 centímetros. A estiagem também castigava os afluentes do Doce. Encontramos o rio Santa Joana completamente seco. Parecia uma estrada de chão. Produtores que dependiam do rio não tinham água para irrigar. O rio secou de uma vez, está faltando água. A gente está aí com esse plantio de café aqui, um café até bonito. A gente esperava ter uma colheita boa esse ano, então um café novo desse já ia produzir bastante café. Mas dessa vez agora a gente não sabe o que a gente vai colher. Porque se continuar do jeito que está o tempo aí, ó, não tem uma nuvem, né? Isso é dias após dia, todo dia é assim. E aquele ventinho fresco ainda e a poeira junto com a gente na beira da estrada, isso acaba com tudo mesmo, né? 60 anos que a gente mora aqui, nunca aconteceu uma coisa dessa. Colatina, em termos de média, nós estamos aí de 40% a 60% de perda na cultura do café conilon, que é a cultura predominante. Na pecuária leiteira, já a informação oficial do laticínio aqui do município é uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Em pouco tempo, a lama da Samarco chegou ao Rio Doce, em Colatina. Assim como a seca, ela também atingiu os afluentes. Esse aqui é o Santa Joana hoje. Ele estava tão seco que a lama do Rio Doce acabou invadindo a calha. Em novembro e dezembro quase não choveu. Por isso, a água suja, a barrenta, fica assim parada, não corre e já começou a secar. Mas a lama que atingiu a parte baixa do Santa Joana não foi muito longe. Na maior parte das propriedades cortadas pelo rio, o cenário ainda é de seca. Seu Evaldo mostra o café praticamente sem grãos. Parte da lavoura já está perdida. A família acumula prejuízos com a falta de chuva. A gente perdeu o pepino, perdeu não tudo, mas perdeu quase tudo. A melancia também perdeu grande parte, que não deu fruto bom, deu aqueles frutos pequenos, mal formado. A abóbora perdeu 100%, parou de irrigar porque foi tentar salvar a melancia, aí a abóbora perdeu 100%. E o café? O café também a gente perdeu, eu calculo, bem mais de 60% que perdeu. Hoje o seu Evaldo caminha pelo rio, de onde antes tirava água para irrigar toda a propriedade. Uma cena desoladora. Eu nasci aqui, eu estou com 68 anos,
Mas nunca não vi, se a gente falasse uma coisa dessa, acho que o pessoal até ia admirar, né? E agora tá isso, seca, onde não tá seca tem lama, barro, né? O troço tá muito difícil. O pior de tudo, tem lugar que não está tendo água nem para os animais beber. Eu acho que o pessoal tem que se conscientizar e a gente começar talvez a reflorestar mais um pouco, né? Porque o que foi devastado, não foi nós que talvez devastamos isso, mas a gente está pagando por isso que talvez foi feito há 50 anos atrás ou mais, né? Em sua simplicidade, seu Evaldo aponta o caminho. Onde ainda existe mata no entorno do Rio Doce, a agricultura é verde. Mas nas pastagens, o solo é degradado. A água não infiltra nesse tipo de terreno. De toda a chuva que está caindo, apenas 8% está alimentando o nosso lençol freático. E o nosso solo é a nossa caixa d'água. Se nós continuarmos perdendo água, a água vai faltar. A nascente seca porque secou a água do solo. O rio seca porque secou a água do solo. Nós podemos chegar até 22% de água que infiltra alimentando o lençol freático. Porque uma parte aí, 70%, entra no ciclo dela, que é a evapotranspiração. Mas aí tem que mudar então as práticas, né? Aí vamos mudar as práticas. Recuperar o solo, a mata, as nascentes. Repensar o manejo da atividade agrícola. Salvar o Rio Doce não será tarefa fácil, mas vai depender de um esforço de todos. Nós temos o reflorestamento das áreas de recarga, que aí são prioritárias ações, mas nós temos que melhorar manejo de pastagem. Nós temos muita área no estado ocupada com pastagem, entre aspas, chamada pastagem, mas que não é um pasto. Nós estamos perdendo água. Carreadores, caixas secas para conter água para infiltrar. Os valões, as barragens secas para segurar a água, infiltrar, que essa água infiltrando vai alimentar o lençol freático. E manejo de toda atividade agrícola. Quebramos a energia da água e facilitar ela infiltrar no solo. Muitos alertas já foram dados há muitos anos atrás. Se nós continuarmos só tirando e não fizermos ações para reverter esse processo, coisas piores podem acontecer no futuro.